Exatamente. Queria agradecer primeiro a professora Silvia Borges, que é da SPM do Rio de Janeiro, e o Marcos Gonzalez, que é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e está fazendo agora doutorado no IBICT, né? E nós vamos, então, começar esse painel que procura trazer duas visões distintas a respeito da gestão do conhecimento sobre meio ambiente. O trabalho da Silvia é parte da sua tese de doutorado, né, Silvia? Parte da tese de doutorado dela, na Escola de Antropologia da UERJ, em que ela estudou o gerenciamento de diferentes conhecimentos, diferentes discursos sobre meio ambiente. E o Marcos vai apresentar um pedaço do trabalho de gestão do conhecimento do Jardim Botânico, ou seja, uma coisa mais específica, não é isso? Então, queria pedir os aplausos para a professora Silvia, que vai começar a apresentação dela. Bom dia ainda, né? Primeiramente, queria começar também agradecendo o convite para estar aqui no colóquio, organizado pela Unigran Rio, pela professora Denise, que foi quem me convidou. O que eu vou apresentar para vocês são algumas reflexões, né, sobre meio ambiente, porque eu acho que o meio ambiente é um tema, né, ele é um campo interessante, porque a partir do olhar sobre esse tema, você pode perceber o entrelaçamento de diferentes discursos, né, na verdade, de diferentes saberes que estão representados nesses discursos, né, do saber científico, do saber empresarial, do que a gente chama de saberes populares, né? Então, acho que o meio ambiente é esse tema que possibilita essa discussão. O que eu vou apresentar aqui para vocês são, primeiro, assim, algumas reflexões de caráter mais geral, mas eu queria trazer um exemplo, né, que é o exemplo da cidade de Volta Redonda, né, que é onde está instalada a Companhia Siderúrgica Nacional, uma unidade, né, a usina Presidente Vargas, que é uma unidade importante da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, na verdade, eu vou fazer isso, né? Primeiro, eu vou apresentar reflexões mais gerais, depois eu entro no caso da CSN. Só para complementar, essas reflexões, elas partiram, na verdade, de 3 pesquisas, né? Da minha pesquisa de doutorado e mais outras 2 que antecederam ou que aconteceram ao mesmo tempo do doutorado. 2 pesquisas realizadas no PPGAS, que é o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, da UFRJ. A primeira pesquisa era a participação da população no controle de poluição industrial, e Volta Redonda era um dos casos. 2 anos depois, uma outra pesquisa sobre as agendas 21 locais, também realizada no PPGAS, ambas as pesquisas coordenadas pelo professor José Sérgio Leite Lopes, né? Eu fazia parte das 2 pesquisas, e a terceira, que foi a minha tese de doutorado, né, sobre a relação entre a CSN e Volta Redonda. Então, todas essas pesquisas elas foram realizadas entre os anos de 1997 e 2006, foi onde eu defendi a minha tese de doutorado. Então, foram quase 10 anos, né, acompanhando um pouco aquela região e essas questões. Tá? Você pode passar, por favor? Bom, então, assim, as considerações gerais e introdutórias que eu queria fazer tem a ver com isso, né? Quer dizer, o meio ambiente ele é um tema que ele perpassa várias disciplinas, né, e várias áreas do conhecimento científico, né? Tanto que tem uma antropóloga, ex-economista, estudando meio ambiente, né? E aí o meio ambiente ganha destaque especialmente nas 2 últimas décadas do século XX, né, quando há uma divulgação de várias situações, né, ao redor do globo, situações de deterioração ambiental, tanto de áreas naturais como de centros urbanos, né, o que impacta diretamente na qualidade de vida das populações, né? Então, a mídia tem um papel importante de divulgar essa situação de deterioração e, né, então, essa temática do meio ambiente ela passa a ser mais divulgada. Pode passar, por favor. Então, assim, de um tema restrito, né, que inicialmente está muito concentrado ali nas pessoas que fazem parte do movimento ambientalista, né, que
do qual fazem parte muitos cientistas, né? Esse tema ele vai ganhando outros espaços, né? Então, os governos começam a falar de meio ambiente, né? Os cientistas de outras áreas, né? Inicialmente mais as pessoas ligadas à biologia, né? Então, outros cientistas e a academia como um todo passa a estudar esse tema, as empresas incorporam, né, esse discurso ambiental e a população em geral fala sobre isso, tá? Só que o que acontece, né? O tema meio ambiente ele é um tema complexo, ele superpõe domínios, né, de competências diversas, ele sobrepõe interesses que muitas vezes são interesses divergentes, portanto, né, do ponto de vista das ciências sociais, especialmente, que é o que eu vim aqui apresentar para vocês, né, ele é um terreno privilegiado, né, para a gente refletir justamente sobre isso, sobre a emergência de novos discursos, né, e, portanto, de novas formas de comportamento, ou seja, de práticas também, né, quando a gente está falando de discurso também, não estou falando, né, daquela visão que discurso e prática, que são coisas completamente descoladas, teoria é uma coisa, prática é outra, não é isso, né? As duas, discurso e prática, eles estão atrelados, né? Novas formas de manifestação, de responsabilidades e por aí vai, tá? Então, nesse contexto, novas palavras elas surgem nessas últimas décadas, né? Ali são apenas algumas delas: meio ambiente, ecologia, ambientalismo, sustentabilidade, consciência ambiental, rotulagem ambiental, ecoeficiência, ambientalização, responsabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável. E a gente podia, né, botar o adjetivo sustentável, ambiental, em várias palavras, né? E aí você esse léxico vai crescendo, vai se ampliando, né? Agora, a questão, né, é que do ponto de vista, especialmente da antropologia, o entendimento sobre essas palavras, que para alguns podem ser até conceitos muito bem solidificados, muito bem construídos cientificamente, né? A apreensão que grupos sociais diferentes fazem dessas palavras é também muito diferente, né? As pessoas interpretam essas palavras diferentes. Portanto, é complicado a gente naturalizar essas ideias, né? Porque elas podem ter múltiplos significados. E aí eu queria dar um exemplo, né, assim, bem brasileiro, que é o seguinte, né, a diferença entre o que o cidadão comum brasileiro acha que é meio ambiente, né, para a gente ficar só numa palavra, meio ambiente, e o que as empresas, né, os empresários dizem, né, qual é o significado de meio ambiente para essas pessoas. Então, aqui, do lado esquerdo, né, eu estou falando basicamente dos resultados de uma pesquisa que quem é da área ambiental conhece como Brasileiro, né? Uma pesquisa que é realizada pelo ISER, depois com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Ela é a primeira pesquisa realizada em 1992, né, por ocasião da Rio 92, da Eco 92. E ela é replicada a cada 5 anos. Então, ela saber exatamente o que o brasileiro sabe, o que o brasileiro entende sobre o meio ambiente. Tem um caráter quantitativo, que aí somos nós, né, brasileiros comuns, que são entrevistados, tem uma parte qualitativa, onde, né, figuras importantes, né, políticos, cientistas, empresários, são entrevistados. Então, nessa pesquisa mais geral com a população, o que aparece como meio ambiente? Tem uma pergunta assim, né? Dos itens abaixo, o que faz parte, quais são aqueles que fazem parte do meio ambiente? E aí tem tudo, né? Animais, rios, oceanos, ser humano, cidades, favelas, sítios. E aí o que aparece, né, ao longo desses, né, desde 92, assim, para a população, para o brasileiro comum, meio ambiente é igual à natureza, florestas, rios, mares, fauna, flora, e não inclui as construções humanas. As cidades são pouquíssimo citadas como algo que faz parte do meio ambiente, né? Os sítios um pouco mais, que a pessoa já associa ao rural, né? Mas as favelas não fazem parte, o homem não faz parte do meio ambiente. E tem essa ideia da sacralidade da natureza. A natureza é algo para ser conservado, para ser preservado, né? Que está sendo destruído pelo homem, né? E aí, quando você vai entrevistar empresários, né, o que aparece como meio ambiente? Né? Primeiro, essa expressão, né, que as empresas introduzem uma variável ambiental nos seus negócios, e aí meio ambiente é a natureza,
mais os espaços construídos, né? Mais as cidades, por exemplo. Né? E aí a visão da natureza muda completamente. Né? A ideia de a natureza é alguma coisa que pode e deve ser transformada, né, para benefício do homem. Então, a gente já tem assim, um exemplo muito rápido, né, duas visões diferentes. Né? Uma aqui da população que aciona mais mesmo um saber popular, né, um conhecimento que está, né, difundindo aí, e a segunda que já incorpora realmente, né, um conhecimento e um discurso mais científico, onde o homem faz parte do meio ambiente, etc. etc. Tá? Antes de entrar no caso... Denise está controlando o tempo para mim? 7 minutos. Então, vou entrar rapidamente. Assim. Tem 2 tópicos, só que eu queria discutir muito rapidamente, que são mais teóricos, mais conceituais, antes de entrar no caso da CSN, que é o seguinte: quando eu estou falando de ambientalismo, estou seguindo uma antropóloga chamada Kay Milton, que fala de ambientalismo não como um movimento social, não como um movimento ambientalista, mas como um discurso. Né? Na verdade, né, desse ponto de vista, você pode ter ambientalismos, né, porque você tem discursos diferentes sobre o meio ambiente, então você tem ambientalismos no plural. Tá? Vou passar rapidamente. Né? Então, o discurso é essa ideia de ambientalismo que eu estou usando. E se a gente pode falar de vários ambientalismos, a gente pode falar de um ambientalismo empresarial, né, que eu acho importante destacar, já que eu vou falar de uma empresa mais aí na frente. E o que a gente percebe nesse ambientalismo empresarial... falta só um pouquinho. Isso, obrigada. Né, é que ele né, como discurso, uma adaptação daquele discurso mais, digamos, entre aspas, radical, né, originado do movimento ambientalista. Né? Então, como é uma prática do capitalismo, né, o capitalismo ele incorpora as críticas que são feitas a ele, né, só que assim, digerindo essas ideias e adaptando ao seu universo. Né? Então, portanto, é possível falar de novos discursos ambientais que são mais compatíveis com o capitalismo e com a lógica empresarial. Né? A própria ideia de digamos, responsabilidade ambiental é isso, né? É uma adaptação, é um conceito que é criado no âmbito das empresas, adaptando ideias, né, mais do universo dos movimentos ambientalistas. Tá? Bom, e aí o que a gente percebe do âmbito das empresas, né, é que, obviamente, eles não são atores sociais isolados, né, eles estão aí na relação, né, com as organizações não governamentais, com as associações comerciais, com outras empresas, com os governos. Né? E o que a gente percebe é que as decisões que são tomadas pelas empresas que envolvem as questões ambientais, elas são, obviamente, né, elas são guiadas por um critério técnico, né, mas também pelas pressões sociais, né, e pelas pressões do poder público e por uma questão também de legitimidade diante do mercado, ou seja, na relação com as outras empresas. Tá? E aí o que eu acho interessante é que assim, esse discurso mais científico, né, que fala a partir de indicadores ambientais, né, que são construídos tecnicamente, eles podem valorizar ou desvalorizar uma empresa, né, que é a ideia dos ativos que são intangíveis. Né? Então, se fala muito dos passivos ambientais. Vou vender a minha empresa, mas eu poluí essa região aqui toda, eu tenho um passivo ambiental altíssimo, e isso vai desvalorizar a minha empresa, né, não só nessa hora da venda, mas as ações. Eu tenho, né, uma empresa de capital aberto, essas minhas ações podem, né, entrar num processo de desvalorização. E o contrário também acontece. Né? Se eu consigo, por exemplo, vincular a imagem da minha empresa, a reputação da minha empresa, né, como uma empresa que cuida do meio ambiente, isso valoriza valorizou a imagem, isso pode valorizar a empresa. Então, o meio ambiente ele passa pode ser visto nesse sentido, ser um passivo ou um ativo para uma empresa. Tá? Tá? Então, queria entrar, né, devo ter menos de 5 minutos, no caso de Volta Redonda. Né? Aqui é uma imagem, né, para quem não sabe, o nome Volta Redonda vem da curva que o rio faz ao passar pelo município, aquela voltinha redonda ali. Tá? Conhecimento inútil, né? Pode passar para mim, por favor. Né? Aqui é uma imagem mais detalhada da Volta Redonda do Rio. Tá? E essas imagens interessantes que eu tirei todas, né, do portal Volta Redonda, que é um portal da prefeitura, e esses são cartões postais da cidade. Né? A prefeitura tem tentado desvincular a imagem
da cidade, da CSN, mas é um pouco difícil, né? Então tem as imagens aéreas e tal, mas tem outras imagens que eu vou mostrar que são ligadas à CSN. E vocês vão perceber, né, que Volta Redonda é município. Os dados são de 2000, tá? Em termos de população, né? Mas é um município importante que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, que é conhecido como a Cidade do Aço, e é fundado em 1954. Ou seja, a cidade, o município, ele é fundado, né? Ele é formalizado após a CSN. Né, que é assim, da década de 40, né, uma década anterior. Aqui, né, uma imagem onde a CSN está presente, né, do portal, outra imagem também. Né, e aqui, rapidamente, falando da CSN, que esses dados aqui embaixo já estão um pouquinho desatualizados, ela é fundada em 41, a usina ali de Volta Redonda é Presidente Vargas, porque é o presidente Vargas, né, o então presidente Vargas, né, que assina a sua construção. Leva 5 anos para ficar pronta, em 46 ela começa a operar, ou seja, né, ela é anterior à constituição do município. E ela é privatizada, um processo bem complicado, né, que levou muito tempo. Ela finalmente é privatizada em 1993. Tá? Deixa eu passar. Tá? Então, né, o que eu queria, né, falar para vocês é justamente assim, como é que a gente pode entender essas questões ambientais nessa relação entre a usina e a cidade. Né? Bom, é uma cidade construída em torno da usina, como eu falei, e a relação, né, ela é uma relação dúbia. Né? Ela é mãe, ela é madrasta da cidade, né? Então é uma empresa que tem uma relação bem complicada e originalmente, né, muitos conflitos sociais e muitos conflitos trabalhistas. Né? A área de saúde do trabalhador é acionada para demonstrar esses conflitos. Né? E, mais recentemente, né, isso é traduzido como uma questão de uma problemática ambiental. Tá? E aí eu destaquei 2 pontos para falar para vocês sobre essa relação. Primeiro são as disputas no campo ambiental, que eu percebi ao longo desses 10 anos, né, assim, convivendo com a população em Volta Redonda. E depois falar um pouquinho mais desse ambientalismo da CSN. Né? Então, assim, primeira coisa, assim, quem pode, né, ali localmente, quem é que pode falar sobre o meio ambiente? São os cientistas, são os ambientalistas, é o governo local, a prefeitura, são as populações, né, entre muitas aspas, tradicionais, são as pessoas que são atingidas pela poluição da CSN. Quem é que pode falar? As empresas, todo mundo, qualquer pessoa, quem é que pode falar? Né? Então, o que eu percebi ao longo desse tempo foi o seguinte, qualquer um pode falar. Meio ambiente é um tema amplo. Né? Tanto a pessoa que é atingida pela poluição da fábrica, pela pessoa que está ali dentro, alguém da prefeitura, mas, né, se você puder ter um respaldo de um cientista testando aquilo que você está falando, né, o seu discurso ganha corpo, ganha força. Então, é sempre bom ter um cientista de plantão, né, seja no sindicato, seja numa associação de moradores, né, ou dentro da empresa, porque ele vai, né, legitimar essas suas queixas, essas suas, né, discussões sobre o meio ambiente. Tá? E em Volta Redonda, uma coisa que eu não falei, a Volta Redonda, do ponto de vista sociológico, ela é uma cidade muito interessante, porque ela tem um forte associativismo. Né? Tem sindicatos importantes, sindicatos fortes, muitas associações comerciais, muitas associações de moradores. Né? Na contagem que eu fiz, tem mais associação de bairro do que bairro. Né? Por quê? Porque tem bairros que têm 2 ou 3 associações. Então, assim, é um povo que gosta, entendeu, de se associar e né, assim, de lutar. Então, isso é muito interessante. A Agenda 21, a CSN, então, todas essas associações, todos esses grupos, né, eles estão ali disputando essa questão ambiental. Tá? Então, como eu falei anteriormente, né, a questão que se discutia muito na cidade eram questões relacionadas, né, à saúde do trabalhador. E depois da privatização, a CSN passa a introduzir a questão ambiental como uma questão importante. E aí, meio que num dominó, né, num efeito dominó, os sindicatos vão incorporando a questão, né, o tema ambiental, né, as associações de moradores, tudo isso vira meio ambiente. Todas as questões que eram, por exemplo, de saúde, viram questões ambientais. Por quê? Né? Como é que a gente busca explicação? Porque meio ambiente, né, aquela coisa meio como criação do filho. Né? Mesmo quem não tem filho, sempre foi criança, né, então pode dar um pitaco sobre a educação dos filhos. Mesma coisa meio ambiente. Né? Se a gente está ali... Todo mundo tem uma ideia, uma teoria sobre o meio ambiente. Então,
potencializa já a saúde do trabalhador. Se eu não sou trabalhador daquela fábrica, né, eu já não me sinto muito pertencente àquilo, mas sobre meio ambiente, né, eu posso falar. Então, esses discursos múltiplos começam a aparecer, a discussão amplia, né? E aí a polarização que até os anos 80 era CSN e sindicatos, ela perde um pouco a força. Ela não desaparece de maneira nenhuma, mas ela arrefece um pouco, e aí entra em cena essa polarização CSN Agenda 21, que foi essa segunda pesquisa que eu fiz lá pelo Museu Nacional, né? Então, o que me interessava era ver assim, quais são as questões que estão estão assim encobertas, né, ou que são traduzidas como questões ambientais, né? O que o tema meio ambiente, né, engloba ou esconde na falta de uma palavra melhor, né? O que as pessoas estão falando quando estão falando em meio ambiente? E aí que a gente percebe que muitas coisas, né? Desde o vizinho que lava a calçada com água, né, e eles viram na televisão que, né, a água está acabando, né, até questões ligadas à leucopenia, questões técnicas muito fortes, né? Então tudo cabe ali sobre meio ambiente. Tá? Um minuto, tá. Então, realmente, para fechar, né, esse segundo item, que é a construção de discurso ambiental na CSN. Vou falar muito rapidamente, é o seguinte, né? Por que a CSN incorpora a questão ambiental? Para mim, era muito pouco dizer que era por uma questão econômica. Isso é óbvio que uma empresa, né, ela quer ter lucro, se o meio ambiente é uma questão, que pode ser um ativo ou um passivo, ela vai incorporar. A CSN quer exportar o seu aço, tem que ter uma certificação. Isso era óbvio. Né? Então, assim, o que estava de trás? Né? E aí, o que ficou muito claro para mim, que foi justamente assim, no marco da privatização, né, em 1990, onde essa questão ambiental está muito importante, o meio ambiente é acionado para falar da modernidade, da modernização da empresa. Né? Então, essa dicotomia, né? A antiga empresa, que chamava Vagalume, porque ela acendia, apagava, parava de funcionar e voltava a funcionar, né? Uma antiga, tradicional, um cabide de empregos, né? Porque era empresa pública, ela passa a ser nova, moderna. E como é que eles mostram essa modernidade? Implantando um sistema de gestão ambiental, tendo todas as certificações, né, tendo uma fundação CSN que faz educação ambiental. Né? Então, o meio ambiente é acionado para falar da modernidade da CSN. Tá? E vou fechar com esse caso dos táxis, que eu gosto muito, que assim, entrevistando, né, ao longo desses anos, entrevistei várias vezes, o então gerente posso falar porque ele não é mais, né? Mas o então gerente de meio ambiente da CSN, né? Ele me dizia assim, não, assim, você pode ver pelos indicadores que a CSN melhorou muito, né? Os índices de emissão de partículas era tanto, caiu para tanto, mas na verdade, né, o que conta para mim mesmo, né, é o que eu falo, o que os taxistas me dizem. Aí eu falei assim, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que antigamente eles tinham que lavar o carro 2 ou 3 vezes por dia, porque a poluição era muito. Agora, eles lavam 2 vezes por semana. Então, eu achei essa fala meio folclórica, mas muito interessante, porque justamente esse entrelaçamento dos saberes. Né? Ele usa um saber científico, nada mais científico do que um indicador, né? Aquelas coisas que tem que ter alguém para traduzir para a gente o que significa. É bom, é ruim? Né? Isso é bom ou é ruim? Né? E ele vai para uma questão de percepção, né, que é muito subjetiva, que é quantas vezes você lava o carro. Mas, por outro lado, ele é palpável. Né? Não, eu lavo, meu carro não fica mais tão sujo. Né? Então, é esse o caso dos táxis. Assim, tinha outros slides, mas eu acho que eu posso ficar por aqui. Tá bom? Silvia, obrigada. Depois da fala do Marcos, então, a gente abre para a plateia e a gente faz as perguntas. Marcos, obrigada também. Obrigado a você, Denise. Obrigado a todos. Bom dia. Eu vou falar de um ativo intangível que eu tenho certeza que pelo menos a maioria, nunca parou para pensar, que são as plantas. Eu botei meu currículo ali porque tem a ver com a palestra. Na verdade, de certa forma, eu me preparei a vida inteira para essa palestra aqui. O Gabira falou essa frase, né? Me preparei a vida inteira para a vida inteira. Isso é muito bom. Bom, sou analista de sistemas pela FRJ. Muitos anos depois fui fazer mestrado. Sou funcionário do Jardim Botânico. Aí eu estava lá, só falava de botânica. Fui fazer o mestrado em botânica lá com eles. E atualmente sou doutorando do IBICT, do nosso querido
professor Aldo, e, muito embora ele, quando estava saindo, eu estava chegando, então estamos nos encontrando mais aqui agora do que lá. Então, as três coisas, as três formações têm a ver com o que eu vou dizer aqui, de certa forma, e é um pedaço do que poderia ser dito sobre esse assunto. Estou considerando um ativo intangível as plantas. Então, vamos ver, por favor. Bom, nesse sentido que eu estou entendendo as plantas como um ativo intangível. Isso está na lei da propriedade industrial brasileira, mas isso, em geral, é um consenso. Não são patenteáveis o todo ou parte de seres vivos naturais, materiais biológicos encontrados na natureza, etc, etc. Então, a planta, ela não é patenteável. A planta, ou os seres vivos, de modo geral, mas não sei o que, o cultivar é patenteável. A planta, da onde veio o cultivar, não é patenteável. Isso está, de certa forma, ligado a uma mentalidade que se consolida em 72, no que seria a Rio 92, a Rio 72, a Estocolmo 72, que estabeleceu um princípio que é uma confusão até hoje, porque como lidar com isso? O direito à informação ambiental, ele é um direito fundamental ao ser humano, todos os seres humanos, obviamente não só os de Estocolmo. Todo ser humano tem direito a saber tudo sobre o meio ambiente. Então isso está previsto nesse princípio e está também na nossa Constituição. O meio ambiente é um bem de uso comum. Portanto, em tese, um japonês pode vir na Amazônia, estudar uma plantinha, conseguir sintetizar alguma coisa dela, um extrato, e produzir. Pode, assim como nós pegamos o café da Etiópia e companhia. O problema por trás disso mas os poços de petróleo da Petrobras, que a Petrobras sabe onde estão escondidos, deveriam ser divulgados plenamente para todas as pessoas do planeta. Então, já viram a confusão que está por trás disso. Mas está estabelecido. É um bem de uso comum de toda a humanidade. Por quê? Porque está associado a... Só um instantinho. Não porque é porque está associado... volta só para... O mais importante ali, que eu não sublinhei, porque isso, em tese, está associado à nossa sadia qualidade de vida. Isso entende o que todo mundo percebe. A gente não consegue ter uma boa qualidade de vida se a gente não estiver associado profundamente ao meio ambiente do qual fazemos parte. Vou tentar dar um panorama de como é que, já que é um bem intangível, como é que a gente tange... O verbo é tangir, digamos, né? Ou tangenciar, não sei. Como que a gente manipula, como é que a ciência, pelo menos, manipula como é que a gente gere esse conhecimento sobre as plantas? Eu estudei no meu mestrado aquela espécie chamada Enecartia onfalandra poisson. Enecartia onfalandra poisson é um mato dos mais vagabundos que, para nós que somos seres humanos normais, se víssemos, pisaríamos com o maior prazer. É um matinho, enfim. Ali está o fruto dele. Um botânico, quer dizer, para você saber sobre biodiversidade, a gente fala sobre biodiversidade, como é que a gente sabe que nós somos o país mais mega diverso do planeta? Porque os nossos pesquisadores do mundo inteiro vieram e exploraram a nossa flora. E como é que eles exploram? Vão ao campo, obviamente, vão no alto do morro, no fundo das cavernas, vão em todos os lugares e colhem os seres vivos. Então, ali alguém foi, está até assinado ali, foi no campo e coletou um ramo dessa planta, que é um arbusto, coleta-se com fruto, porque é através do fruto que ele pode saber que espécie é aquela. Então, uma vez colhida, ele leva para o Jardim Botânico, por exemplo, e lá tem uma equipe que vai herborizar, ou seja, vai dessecar essa planta, fazer toda uma preparação, tirar fungo, tirar bicho, enfim, tem todo um processo. E isso vira uma essicata, que quer dizer dessecada. Essicata é essa planta ali,
seca e amassada e colocada dentro de uma cartolina. E um dado importante a respeito disso é que o pesquisador, o coletor, nem sempre é um pesquisador, tem gente que é só coletor, tem gente que, enfim. A pessoa que esteve lá anotou numa caderneta própria, isso é feito há 300 anos, da mesma forma, anotou, eu vou chegar aqui para mostrar para vocês. Esse está um certo Fritz Plaumann, na 132ª coleta que ele fez na vida, por isso ele ganhou o número de 132, coletou uma planta que é parecida com aquela ali, em 1943. Isso foi lá para o herbário, ficou lá parado em forma de essicata, até que a minha orientadora de mestrado... ele coletou em Santa Catarina, Nova Teutônia, está anotado aqui. Poderia ter anotado outras coisas a respeito dessa coleta que ele fez. Como é que é o ambiente, se tinha bicho, o que ele quiser anotar, ele anota na caderneta dele e depois passa para essa etiqueta aqui. Minha orientadora, a professora Ariane, um belo dia, em 1974, olhou isso e falou: isso aqui é uma Enecartia falandra poisson. Bom, então, isso é um panorama geral de como é que é o processo, de como é que isso é administrado. Então, vamos para frente. Hoje, a partir da Eco 92, percebeu-se que isso aí era um patrimônio que estava mal administrado, era um patrimônio riquíssimo a respeito de toda a biodiversidade do planeta. Então, começou-se, a partir dali, mais ou menos, no mundo inteiro, um amplo processo de informatizar essas coleções. Estou falando de planta, mas isso vale para bichos, aqueles espetadinhos, aquelas coisas os bichos empalhados também. É um mundo desse universo aí, que começou nosso século, começou a se interessar por coisas que até então os taxonomistas, biólogos, aqueles velhinhos, não sei o quê, eram os únicos que se interessavam. Eles ficaram alvoroçados por causa disso, né? Primeiro que começou esse processo de informatização, aí chega o pessoal de informática com todo um jargão todo esquisito. Briguei a beça com eles, porque eu chamo de árvore, quem é de informática não estava aí, né? A árvore, para mim, é uma estrutura de dados, para ele, enfim, é o que... Então, está lá, escaneamos, fizemos um sistema para digitar todas aquelas informações da etiqueta. Eu tenho um artigo só sobre esse processo aqui, que vai algumas curiosidades. Quanto custa quando custou fotografar e depois digitar, então tem alguns valores ali. Quanto tempo que leva, em média, para uma pessoa digitar. Então, é um custo, na verdade, barato. A gente poderia informatizar tudo que há no mundo. E isso está sendo feito. Tem mais ou menos 3 bilhões ao redor do mundo de itens, de exemplares da fauna e da flora, incluindo aí micro-organismos, que é um problema, etc. Então, isso é o que há de tangível, é o que a gente pode manipular em matéria de dados e informações a respeito da flora. Então, ali, só para vocês terem uma ideia, no meu mestrado, eu consultei dados de 41 herbários, 39 herbários e 2 xilotecas, que são coleções de pedaços de madeira, em 7 bancos de dados de espécimes. Espécimes são aquelas essicatas, no mundo inteiro. Então, vocês estão vendo ali, só um retrato ali. O segundo é o nosso lá do Jardim Botânico, que a gente desenvolveu lá. Então, eu consegui dados de 251 coletas, episódios de que alguém foi a campo e coletou, e essas coletas georreferenciadas, ou seja, a pessoa sabia em que ponto da Terra aquilo estava. Por favor. Bom, só com isso, com esses dados, a gente consegue ter algumas avaliações, até no sentido biológico, sobre aquela espécie. Então, por exemplo, aqui o mapa de cima ali, eu sei que ela é entre o tropical e o subtropical. Então, ela é o que se chama ali uma zona intrazonal, que já era conhecida naquela região. Estou falando de uma região que é a Foz do Iguaçu. Aquela região de Foz do Iguaçu é a região típica dessa espécie que eu estou falando, Enecartia falando. Ali a gente vê que tipo de vegetação ela é. É um tipo de vegetação chamada Floresta do Paraná, que é essa da Foz do Iguaçu, vai
Argentina, Paraguai e vai subindo aqui até o Rio de Janeiro. Ali a gente tem uma ideia de qual é o volume de precipitação que essa espécie gosta, vamos dizer assim. Ela é uma espécie que gosta de muita umidade. Quem já esteve na Foz do Iguaçu sabe que é muito calor e muito úmido, né? E aqui a gente tem uma ideia de relação dela com a altitude. Ela é uma espécie de altitudes baixas, muito embora também ocorra em altitude bem alta. Ou seja, a altitude para essa espécie não é importante. Importante é a relação umidade e calor. Desculpa, umidade e calor. Rapidamente, não vou entrar em detalhes, então, se a gente quer gerir, a gente envolve não só conhecimentos biológicos, já é preciso também envolver, para ter um conhecimento ainda mais aprofundado de uma espécie, já é preciso envolver uma boa dose de matemática e informática. Em especial, vou mostrar rapidamente também um exemplo de uma... Pode mudar, por favor. Isso aqui é o que seria assim, uma distribuição potencial dessa planta. Eu conheço os pontinhos brancos e eu quero, cruzando todas as informações que a gente tem sobre precipitação, temperatura, solo, altitude, etc., eu consigo saber onde ela potencialmente poderia estar. Mais um slide, por favor. Aqui é aquilo classificado por probabilidade de ocorrência. Não sei se dá para entender, mas quanto mais escuro, maior a probabilidade de você encontrar aquela espécie lá. Para que serve isso? E aí é que a gente agora começa a pensar em... Para que interessa tudo isso aí? Bom, se eu quero reintroduzir uma espécie que, por acaso, é uma espécie ameaçada, não é o caso dessa, mas se eu quisesse reintroduzir uma espécie que está ameaçada, ou quase extinta, ou extinta na natureza, e só tem, por exemplo, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, viva, isso é um tipo de projeto típico do Jardim Botânico, onde eu colocaria? Obviamente, onde ela tem está melhor adaptada. Então, ali nas regiões mais escuras, são os melhores lugares para eu reintroduzir essa espécie. Por outro, então, esse seria o lado do bem, fazer bem. Mas se eu sou um cara mal intencionado e eu estou procurando mogno, vamos dizer também, só para simplificar, e eu tenho esses instrumentos, eu sei onde procurar melhor o mogno, ao invés de ficar procurando... Na verdade, o mal intencionado não usa nada disso. Ele vai numa pessoa, num índio, e pergunta onde é que tem mogno. O que é muito mais efetivo, ao que parece. Muito bem. Então, esse seria a parte da gestão desses conhecimentos que são muito dispersos, estavam muito fragmentados. E, às vezes, a gente, por exemplo, nesse processo lá do Jardim Botânico, nós da informática, que eu digo, recolhemos, entre os pesquisadores, umas 100 planilhas Excel sobre esse tipo de dados e juntamos tudo num banco de dados só. Portanto, isso é assim em todo mundo. É muito fragmentado e, às vezes, um pesquisador morre ou vai fazer outra coisa, ou dá um vírus no computador, perde-se aquela informação que levou anos para recolher. Então, vamos em frente, por favor. Bom, isso deveria estar disponível para todos. Um minuto? O que você falou? Um minuto. Mas não está. Na verdade, ainda tem uma série de restrições para que esses dados todos cheguem a todo mundo. E eu vou dar 2 exemplos, vou tentar ser rápido aqui, por favor. Isso aqui isso é o típico problema da falta de disseminação, e não só da disseminação dessas informações, também a falta de conhecimento. Às vezes você não conhece as espécies. O presidente Lula passou por esse constrangimento de, ao estar inaugurando, ele estava no Acre, e ele se referiu, eu achei muito engraçado a fala dele, como sempre, do Lula, ele falando que eu espero que aqui não aconteça o que aconteceu lá, tá ali, no Rio Grande do Sul,
estava prestes a começar uma obra, descobriu que tinha uma perereca, uma perereca ameaçada de extinção. Isso está em lei para o que for a obra, para uma usina hidrelétrica, se for o caso, até saber o que vai fazer com aquela perereca. E ele passou por isso. E passamos todo dia. No arco do metropolitano, em volta do Rio de Janeiro, achou-se uma perereca lá, uma confusão para tudo. Vamos fazer o quê? Porque ou você faz, ou você desvia, ou você tira a perereca e bota ela no ar, enfim, é sempre difícil. As bromélias do metrô da Barra também tinha uma encosta lá, lotada de bromélias que só tem naquele morro. Aí vai tudo para o Jardim Botânico. É claro que perde-se aquela bromélia natural, né? Por favor. O outro exemplo que eu fiquei é muito doloroso, e eu me deparei com esse exemplo lá. Há um tempo atrás, em 2001, por aí, 2 crianças comeram essa planta e ela é tóxica. Então, uma dessas meninas veio a falecer, a outra ficou muito mal. Isso foi registrado no Centro de Investigações Toxicológicas de Santa Catarina como sendo uma espécie tóxica. Eu entrei em contato com eles depois que eu terminei meu mestrado e eu falei, eu terminei, estudei essa espécie, estou interessado. Eles não tinham nenhuma informação sobre a Henecardium falanda, a não ser que ela era tóxica. Então, eles agradeceram, foi muito bom, não sei o quê. E aí, depois que essas crianças faleceram, uma dessas meninas morreu, realmente chamou atenção para essa espécie, e aí começou a ser estudada, e aí descobriram o que mata também pode ser, como é nas cobras, por exemplo, pode ser uma coisa muito boa, e aí já descobriram algumas substâncias que são princípios ativos importantes para tratamento de alguns cânceres. É isso. Eu ia concluir só uma conclusão, só para que, ou seja, o que estamos o que é preciso no momento é ampliar o alcance dessas informações, embora os nossos estudos tenham mostrado que os próprios pesquisadores às vezes acham que isso é perigoso. Então tem uma discussão muito interessante aí. Obrigado. A gente ainda tem um tempinho para perguntas, então eu queria convidar os dois aqui para o sofá de Hebe, que é como eu carinhosamente estou chamando. E, rapidamente, só adorei as apresentações e achei muito interessante, assim, muito oportuno, como que a Sílvia conseguiu trazer algumas perspectivas e alguns discursos diferentes a respeito de meio ambiente e como que uma empresa que passa por um momento mais recente da sua história, um momento diferente, né? Um momento em que ela tem que performar mesmo uma modificação completa, um novo posicionamento, né, de uma coisa pública e, portanto, categorizada como ruim, como antiga, né, e como que ela usa um discurso que potencialmente era negativo para entrar nessa nova fase, né? Ela vira moderna porque ela também toma conta do meio ambiente. Há muito tempo atrás, mais ou menos na época que você estava fazendo pesquisa, embora a gente não se conhecesse, eu tive uma experiência de trabalho em Volta Redonda. E a perspectiva das pessoas, pelo que eu colocava, as pessoas sempre falavam, porque Volta Redonda é uma cidade muito suja por conta da CSN. Né? Todo mundo falava isso. E ainda assim a CSN conseguiu se posicionar até para os moradores como sendo, ao mesmo tempo, ela era, assim, tacitamente, ela era a causadora da poluição, mas ela era uma empresa correta ambientalmente. Essa incoerência, suposta incoerência, é muito interessante. E eu achei interessante como que o Marcos trouxe a perspectiva de uma organização que lida com o meio ambiente de outra maneira, né? Toda a base do trabalho deles, mas me parece mais interessante como que um técnico de gestão do conhecimento ou de informática consegue lidar com um conhecimento que é profundamente científico, mas que tem outro tipo de gerenciamento. Né? Assim, como é que você, tecnicamente, conseguia lidar com a gestão de cada pesquisador? Porque a vida de pesquisador é uma vida individual,
né? Cada um pesquisa o que pesquisa. Muito dificilmente, como até na mesa anterior, outros colegas falaram, tem troca entre as pesquisas e acaba sendo meio detentor. O cara detém aquele conhecimento. Como é que ele abre mão disso numa perspectiva micro, né? Mas, enfim, achei muito, muito bacana. Queria saber se a audiência tem algum tipo de pergunta para que eles possam falar mais um pouquinho. Claro. Bom, Silvio Marcos, eu acho que a gente ainda não se apresentou formalmente. Meu nome é José Rezende, eu estou fazendo as funções de organizador do colóquio, com todos os ônus e bônus dessa atividade. Eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês, pelo convite feito aí pela professora Denise. Eu queria me desculpar com vocês por uma necessidade de dividir a audiência da sessão em função de problemas logísticos que a gente teve aqui com o serviço de coffee break, algum atraso. A apresentação de vocês foi riquíssima, interessantíssima, e é pena que a gente não tenha podido estar com todas as pessoas. Por outro lado, a gente tem a apresentação de vocês gravada e vai permitir que as pessoas que estão na sala lá no fundo possam depois interagir. Eu queria... Silvia, você alguma vez conversou com o Roberto Procópio Lima Neto, que foi o operador da privatização da CSN? Bom, vou direto assim, depois eu faço uns comentários. Deixa eu só falar assim, porque quase que a gente convidou ele para falar assim, da visão um turnaround de intangíveis na CSN, que, na visão dele, até veio a facilitar a privatização por um preço bem superior, né? Parece que teve 2 leilões onde não acometeram licitantes e tal. Então, assim, então, teria sido interessantíssimo ter esse debate aqui. Mas você chegou a conversar com ele alguma vez? Não conversei. Eu tive assim, alguns problemas para entrar na CSN, o que já fala um pouco do meu objeto, né? Então, como eu falei assim, eu tinha participado de 2 pesquisas anteriores no Museu Nacional, onde a gente fez contato com a CSN, entre outras empresas, né? Tinha um outro caso de Itaguaí, Angra dos Reis, enfim, né? Uma pesquisa que tinha um pesquisador em cada município, né? E aí, por conta desse contato, eu falei, eu tinha vontade, né, do meu doutorado. Faz, maravilha, tal, não sei o quê. Só que fiz, né? Entrei no doutorado, fiz meu projeto. Na hora de começar o campo, assim, né, eu não consegui entrar. Então, eu tive bastante dificuldade. O que me falou sobre... É claro, né, uma empresa que é muito acusada, né? Aí, entrando na Denise, ela era conhecida como o monstro do Paraíba, né? Apenas isso, né? E uma pessoa fazendo, né, uma antropóloga, que ninguém sabe direito muito o que faz, né? Só que vai encher o saco perguntando, né? Vai ficar fazendo entrevista. E aí, assim, eu tive assim, dificuldade de efetivamente começar. Então, assim, eu consegui me concentrar na usina. As pessoas da usina eu tive muito acesso. Então, gerente de meio ambiente, os outros gerentes, mas eu não conseguia entrevistas assim, de direção. De que ano que é o teu estudo? A pesquisa eu defendi em 2006, foi de 2002, né? Então, já bem posterior à privatização. Acho que ele já tinha saído da... Então, não, mas assim, eu gostaria de ter entrevistado pessoas. Eu consegui até fazer algumas entrevistas com pessoas que tinham estado, mas mais assim, no nível mais técnico, gerencial, de direção, eu não... Vamos tentar oportunizar esse debate. Acho que vai ser muito interessante. O Roberto é um cara hiperativo e ele pensa e escreve sobre tudo, entendeu? Desde a área de estratégia até a área de literatura para adultos, literatura infantil. Eu acho que ele não dorme. A impressão que eu tenho é que ele é um cara que não dorme, né? E embora tenha recebido uma bolsa poupuda para deixar de ser o presidente da CSN, porque o Steinbrück teve que pagar uma indenização violenta para ele deixar de ser o presidente. Ele é um cara que anda em manga de camisa e num Fiat Uno, o motorista dele... dirige um Fiat Uno com ele dentro para não chamar muita atenção. Coincidentemente, ele mora nos fundos do Jardim Botânico, lá por cima, na Gávea.
Não, eu acho que assim, a CCN, para mim, como objeto de pesquisa, tanto que, né, defendi em 2006, até hoje estou falando dela, né, porque assim, é meio apaixonante, assim, então estou à disposição. Os senhores devem estar acompanhando, e eu nem não poderia falar, porque isso virou um tabu lá. Nós estamos passando por um problema no Jardim Botânico que, guardadas as proporções, é uma relação população e ambiente, né? Aí você vê que todos os discursos vêm à tona também, a cientificidade dos moradores supostamente chamados invasores, e o Jardim Botânico, aquela coisa toda. Ali, no devido tempo, acho que vai caber também uma discussão, porque foi alçado a política nacional, uma questão que era para ser resolvida de uma maneira muito mais delicada, né? Não sei, só para você comentar algo nesse sentido aí também, de como essas coisas estão em todos os lugares, né? No nosso quintal lá estamos vivendo isso. E isso também corrobora o que eu queria te perguntar, Marcos. Você começou a sua apresentação falando do direito à informação do cidadão, né? E, ao longo da sua apresentação, a gente fica na dúvida de como é que a gente consegue exercer esse direito, né? Mesmo que a gente consiga ser informado o suficiente para saber que existe esse tipo de informação, como é que, praticamente, a gente consegue ter acesso a essa informação. Um dos pontos que eu queria que você comentasse rapidamente é a questão da relação técnica da gestão do conhecimento com os pesquisadores, e o segundo ponto é como que, se realmente acontece esse tipo de acesso. Se pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, embora a gente saiba que pessoas comuns não existem, só mesmo na média, que é uma ficção, né? Se elas realmente tentam ter algum tipo de acesso a essas informações que você estava comentando. Bom, relação com os botânicos, primeiro que eu casei com uma botânica já facilita, né? Mas foi muito dolorosa assim, foi muito, brigamos muito, não teve jeito, porque eu percebo que algumas coisas que para mim, como analista de sistema, ou seja, uma pessoa que analisa e separa todas as coisas, isso não era muito do universo do pensamento do biólogo. O biólogo, acho que pensa de uma maneira diferente de mim, então nossas conversas ficavam truncadas. Essa que é a palavra, sabe? Eu tinha coisas que eu falava que não faziam sentido para eles. Então, eu teve um momento engraçado a respeito disso. Eu fui dar uma palestra que tinham praticamente só biólogos e inclusive estrangeiros. E eu caí na infelicidade de falar, eu queria matar aquele biólogo. Ficou um silêncio. Não foi uma piada, né? Não foi. Aí a pessoa depois queria matar ele. Não, gente, não é modo de dizer brasileiro, não sei o quê. Bom, então não é fácil, voltamos ao problema da interdisciplinaridade, enfim, todas as variações de disciplina, juntar disciplinas, todas as minhas experiências são que é difícil, as pessoas não estão preparadas para isso, muito, acho eu. E outra coisa, sim, já me contaram, por exemplo, de um daqueles bancos de dados que eu mostrei lá, pessoas, por exemplo, da religião da Umbanda. Quero saber onde que eu acho a planta tal. Vão, consulta o banco de dados, normalmente, pessoas comuns. E como é que as pessoas acessam esse tipo de... Tem vários que estão no Jardim Botânico, você entra lá e tem lá o Jabote, é o nome do banco de dados, e você acessa e vê o que tem na nossa coleção lá. E é assim, não é difícil, não. E tem agora essa lei do direito à informação, que pressupõe que inclui as informações ambientais, imagino eu. Eu acho que você quero saber tudo sobre tal. Enfim, nós temos que responder. Bacana. Alguém da audiência tem alguma pergunta a fazer? Gostaria de fazer alguma contribuição? Então, acho que perfeitamente no tempo que me foi dado,
gostaria de agradecer mais uma vez o Marcos e a Silvia, que gentilmente Obrigado aceitaram também. o nosso convite. Obrigada, Rezende, pelo espaço aqui. E obrigada também a vocês pela audiência.